começando mais um episódio do Limão à Limonada. Esse podcast que traz histórias inspiradoras, transformadoras e que eu tenho certeza que vai conectar com você. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, minha amiga pessoal, doutora Eliane Ovando. Se você quer história, conteúdo interessante, fica aqui comigo. Amiga, eu vou deixar você se apresentar, porque tem muita coisa boa aí. Quem é a doutora Eliane Ovando? Olá a todos, eu me chamo doutora Eliane Ovando, né? Como todos me conhecem na rede social e através do meu trabalho, mas eu me chamo Eliane Rodrigues Ovando. Eu sou filha da Hélida e do Ramão, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que contar um pouco de onde a gente veio para poder contar onde a gente quer chegar. Trabalho na área de família, trabalho com família e sucessões, especialmente focada na área de relacionamento, estruturação de família, de solução. Trabalho também com a parte de inventário, né, que é o pós. Eu falo que eu trabalho com o antes, durante e depois. Ai, que bacana. Nós saímos para almoçar, a doutora Eliane é minha amiga. Eliane para mim, né? Doutora Eliane, advogada, é minha amiga. E saímos para almoçar, há o quê? Uns 2 meses atrás, amiga? Mais ou menos isso. E a conversa, que era só um almoço informal, virou uma conversa de mais de 4 horas e as nossas histórias foram se conectando. E ela está com um projeto e eu estava com esse projeto do podcast. Eu falei, por que não trazer tudo que a gente conversou de forma resumida para esse episódio que eu tenho certeza que vai edificar. E eu quero começar, amiga, essa conversa falando do nosso processo de autoconhecimento, o quanto isso fez diferença na nossa vida, o quanto nós aprendemos a nos conhecer, né? O quanto isso foi importante, né? Naquela nossa conversa longa, para a gente, para nós nos tornarmos pessoas melhores e fazer, é que eu falo, né, do limão à limonada, o que a gente faz com tudo aquilo que a gente aprendeu no processo de autoconhecimento. Então, conta esse comecinho, porque daí lá no final as pessoas vão entender o seu projeto profissional que está ligado diretamente com esse processo de autoconhecimento. O meu processo de autoconhecimento, ele já está, assim, desde 2013, aos meus 28 anos, assim, onde aconteceram algumas coisas na minha vida. E aí eu comecei essa busca, né? Fiz faculdade, me formei, comecei a advogar. Quando eu iniciei na carreira da advocacia, eu iniciei em outra área, não na área de família. Iniciei na parte... Passei na ordem, na área trabalhista. Trabalhei um período também na área tributária. Só que nada disso me preenchia, nada disso conectava com o que realmente eu vim para fazer no mundo, né? Que eu acho que a gente vem com propósito e com coisas prontas que ao longo do caminho, no nosso processo, a gente vai descobrindo o que é. Foram passando o tempo e aí, assim, olhando a história da minha família, principalmente olhando a história das mulheres da minha família, né? Das minhas avós, da minha mãe, das minhas tias, eu entendi o quanto que o relacionamento, ele é importante, uma estruturação. Um relacionamento muito bem estruturado, ele te traz frutos muito bons. E isso eu tô falando no contexto geral, no contexto financeiro, no contexto profissional, no contexto de relação mesmo, interpessoal, né? Ele te traz uma clareza. E olhando a história da minha família, né, das mulheres da minha casa, mulheres que passaram por processos muito difíceis dentro de relacionamento, né? E assim, de casamentos, de escolhas difíceis que precisaram ser feitos, se abdicar de coisas que gostariam de ter feitos e não fizeram em decorrência, em detrimento do casamento, né? E aí eu fui fazer uma especialização na área de família. E eu me apaixonei por essa área, né? Família, assim, foi uma coisa que ganhou meu coração. E desde então eu comecei esse processo de me especializar cada vez mais nessa área. E comecei a trabalhar e, assim, hoje é uma paixão que eu tenho, realmente, atender os meus clientes. Eu falo que cada cliente, ele traz uma história diferente. A área de família não tem como você atender ele de uma forma padronizada. Eu vou atender como eu atendo na área trabalhista ou como eu atendo na área tributária. Não. É completamente diferente, porque cada família, cada casal, cada história que você recebe dentro do seu escritório vem com um peso diferente, né? E as relações, normalmente, quando, né, a gente falando em divórcio, que elas estão se dissolvendo,
ela vem muito carregada de emoção, então você tem que estar muito preparada, porque além de lidar com a questão jurídica da situação, você também precisa lidar com a questão emocional. E aí foi isso ganhando o meu coração e também a questão do autoconhecimento, eu fui entendendo o quão importante isso é para que você tenha uma estruturação de relação muito boa. Em termos de planejamento, né? De você se planejar, de você se estruturar, de você ter um bom diálogo com o seu parceiro, de você ter abertura, você ter clareza do que você quer também, de coisas que são importantes para você, de coisas que são inegociáveis. Então, assim, acredito que isso te faz ter uma relação muito sólida. E juridicamente falando, né? Isso também te traz uma estruturação muito boa em termos de quê? Segurança. Porque, querendo ou não, quando a gente não tem uma segurança, lá no final, se essa relação vir a acabar, você fica você fica extremamente vulnerável, né? E eu acho que essa vulnerabilidade, hoje em dia, nesse quesito de você não ter uma estruturação boa lá no início, te traz muitos problemas, né? Que aí cai todo mundo na vala do judiciário, que é onde a gente vai discutir coisas que deveriam ser discutidas lá no início da relação. Interessante, amiga, porque quando a gente está começando um relacionamento, quando a gente está apaixonado, a gente não pensa, isso não é que a gente passa por cima disso, eu estou fazendo vista grossa. Uhum. Na verdade, a gente nem pensa, como que eu vou discutir né, com o meu parceiro, que eu estou apaixonadíssima, divisão de bens, contrato nupcial. Como que você aborda isso? Vamos dar como exemplo aqui um casal apaixonadíssimo que está fazendo todo o ciclo ali certinho, noivou, agora vai casar. Em que momento a doutora Eliane entra para ter essa conversa? Eu digo difícil porque você está do lado técnico da situação, né? Um casal apaixonado. Como que você chega? Como que é a sua abordagem? Você falou que você é meio terapeuta também, né? O advogado... o advogado familiarista, ele tem essa questão de ser um pouco terapeuta, porque ele vai trabalhar com questões emocionais, isso é fato, né? Que é casamento, divórcio, guarda, pensão, né, inventário, tudo isso é no quesito emocional. O que eu penso? Eu tenho uma teoria minha, doutora Eliane, que assim... Nos primeiros meses de relação, acredito que no primeiro mês, assim, 15 dias, um mês, você já tem noção mais ou menos de como é o seu parceiro. Na primeira vez que você vai sair para jantar com o seu parceiro, você sabe como ele vai tratar um garçom, como ele vai te tratar, se ele vai te pegar na porta da sua casa, se ele vai pagar a conta, você já vai ter uma noção de como o seu parceiro ele é para você. E você vai fazer uma análise. Então, por isso que a questão do autoconhecimento, ele é extremamente importante nesse sentido. Porque o que acontece? Quando você se conhece, quando você sabe quem você sabe os seus valores, você sabe o que para você é importante, o que para você é inegociável, você consegue determinar isso lá na frente para um diálogo. Uhum. Você vai conhecer o seu parceiro ali, você já vai saber mais ou menos como é que vai ser a situação. Eu tô falando assim, eu sou uma pessoa extremamente prática e eu sou muito clara, né? Eu tenho as minhas opiniões muito claras e muito definidas. Então, para mim, não é um problema. Mas eu sei que para muita gente isso é um problema. O falar não, né? O falar não, o ir lá e negociar a situação. Você vai iniciar uma relação com uma pessoa... Uma coisa que eu vejo que é um tabu gigantesco para as pessoas é falar sobre a questão financeira. Que é importantíssimo. A questão financeira no relacionamento, ela é muito importante porque ela vai determinar muita coisa. Sobre a questão de trabalho, é importante para você conhecer um rapaz que ele é trabalhador, que ele tem objetivo, que ele é ganancioso, no sentido tipo de ganância boa, de querer, né? Exatamente, de querer evoluir. O que é isso importante para você? E daí você vai determinar como é que vai ser a sua relação. Porque isso acaba pesando se esse parceiro, ele, né, trabalha horas porque ele tem um objetivo para cumprir, isso vai acarretar que a mulher fique mais em casa, se tiver filhos, para cuidar dos filhos. E aí já entra a outra parte da história, não só o financeiro, né? O que essa pessoa... A gente está falando aqui, nós somos mulheres, como se nós, né, tivéssemos o lado da mulher. Mas não é, nós estamos aqui porque somos mulheres, né? Então, assim, o quanto isso é importante, porque muitas vezes a mulher acaba sobrecarregada, porque lá no início aceitou
né, esse parceiro que, né, que tem um volume de trabalho, de carga horária muito grande e acarretou... E a questão da imposição também, né? Porque, assim, nós mulheres, nós já nascemos com aquela imposição, nascemos... ela tem que casar, ela tem que cuidar da casa, ela tem que ter filhos, ela tem que ser a do lar. Normalmente é isso, né? Claro, nos dias de hoje mudou-se muito essa questão. Mas ainda a gente tem muito isso, né? Então, assim, por isso que a questão de você se conhecer é muito importante, é o que eu falo. O primeiro passo para você ter uma relação saudável, uma relação feliz, uma relação harmoniosa, é o autoconhecimento. Isso eu falo de ambas as partes, tanto o homem quanto a mulher. Porque aí você vai ter conversas muito francas com o seu parceiro. O que é importante para você? Para mim, viajar 1 vez por ano, 2 vezes por ano, é muito importante. Vamos ter filhos? Não vamos ter filhos? A nossa relação, a gente vai morar em apartamento? A gente vai morar em casa? Para você é legal isso? Para você não é bacana aquilo? Para mim, um exemplo, o cara que a pessoa está se relacionando, ele gosta de jogar futebol. Para você isso te incomoda? Não te incomoda? E a gente tem que pensar sempre a longo prazo. Porque é o que você falou, quando estamos apaixonados, estamos completamente envolvidos naquela situação, a gente não pensa isso nos primeiros 2, 5, 10 anos da vida, que vai ser impactado absurdamente. Porque a partir do momento que você vai morar sobre o mesmo teto, você engoliu aquilo ali no início da relação, você vai ter que acabar digerindo aquela situação ali. E em algum momento acontece o caos. Sim. Exatamente. A questão da religiosidade, a questão da religião é importante para você professar da mesma fé? Não é importante professar da mesma fé? Você tem o direito de fala dentro da sua casa? Como é que a questão de respeito com relação à sua fala é importante? Você é ouvida, né? O seu parceiro, ele te ouve, ele gosta de ouvir conselhos de você. Para o seu parceiro é importante que a esposa dele fique em casa cuidando da casa e das crianças. Então, tudo isso tem que ser negociado antes do casamento. E, assim, 95%, vamos colocar 97% dos brasileiros, eles negociam isso lá no final. E mesmo porque, quando a gente conversou naquela ocasião, amiga, para mim isso é... E olha que eu sou uma mulher que já casou, eu já me separei. Isso nunca, essa informação nunca chegou para mim e eu também não fui procurar. Então, assim, imagine para as nossas mães, para as nossas tias, né? Há quanto tempo atrás, se para mim, que tenho acesso à informação, eu nunca procurei saber disso quando eu me casei. Qual era? Sabe? Era importante viajar? Era. Então, vamos deixar de gastar com X coisa para investir nessa viagem, porque vai ser importante para nós, vai ser importante para a harmonia do casamento, esse período de descanso. Imagine lá atrás. E, assim, onde que as pessoas... você tem algum grupo, você tem alguma mentoria, você tem algum canal que as pessoas hoje... eu vou me casar. Por exemplo, você vai... Por exemplo, aqui em Campo Grande teve o Expo Noivas agora, né? Então, se tá todo mundo lá cuidando do buffet, da decoração, dos docinhos, só vendo a parte boa, né? Eles acionam você para uma entrevista. Eu ainda estou curiosa sobre essa abordagem, porque para mim é um tabu ainda. É que assim, hoje, né, a maioria dos casais, ficamos noivos, vamos nos casar. O que é o primeiro movimento? Vamos contratar um cerimonialista para fazer a minha festa. Vou pensar no docinho, vou pensar na decoração, vou pensar no buffet, vou pensar em tudo isso, mas em momento algum, esse casal, ele pensa que o primeiro movimento que ele deveria fazer é procurar um advogado especialista na área de família e fazer um planejamento matrimonial. O que seria um planejamento matrimonial? Um planejamento matrimonial, você vai abordar absolutamente tudo, que é o que a gente falou, que seria o pacto antinupcial, que dentro do pacto antinupcial, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar um exemplo. Você pode colocar uma multa sobre traição num pacto antinupcial. Eu vi isso na... Você pode colocar, assim, um exemplo, né? Gritante. Não, é que teve recentemente, mas você pode um caso... colocar um exemplo. Quem vai lavar a louça uma vez na semana? Tipo assim, um exemplo. Meu marido vai lavar a louça toda segunda-feira. Você pode colocar. Desde que isso não vá contra a questão jurídica, você pode colocar o que você quiser, que seja importante para você. Teremos filhos, não teremos filhos? O pacto antinupcial, ele é
antes de você concretizar o casamento. Você vai fazer isso através de cartório, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um planejamento sobre a questão de regime de casamento, que é extremamente importante, a questão do regime de casamento. E hoje, a maioria cai na regra geral. Qual é a regra geral no Brasil? É comunhão parcial. Só que aí eu vou te dar um exemplo de uma situação de um cliente que uma vez me relatou uma situação que eu achei interessantíssimo, que até eu não tinha parado para pensar nesse sentido. Ele trabalha com lavoura. Ele é lavoureiro. E trabalhar com lavoura, trabalhar com bolsa de valor, teoricamente, é uma profissão de risco. Um dia você tem muito, outro dia você pode ter nada. É uma questão de sobe e desce. E o que acontece? Ele falou assim, doutora, eu me casei no regime de separação total de bens. Aí eu falei, mas você é uma pessoa considerada, né, muito bem financeiramente? Ele falou, sim, hoje. Mas amanhã eu posso não ter nada por conta do meu tipo de negócio. Porque o negócio que eu trabalho, eu posso ter tudo hoje, como eu posso perder tudo amanhã. Né? Um exemplo da catástrofe que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Eles sofreram muito com relação a isso. E o que ele fez? Ele casou com separação total de bens. Por quê? Porque quando você casa com separação total de bens, se acontece uma situação ou uma questão trabalhista, uma questão realmente de uma fatalidade nesse sentido, não vai atingir o bem da esposa. Ele pensando na comodidade dela. Um exemplo também, uma pessoa que trabalha com comércio. Pode ser que a empresa venha quebrar, venha acontecer uma questão de questões trabalhistas. Dependendo do tipo de negócio que a pessoa tem, é interessante você casar com separação total de bens. Não porque você está restringindo de ter, né, acesso ao bem do seu marido, porque todo mundo tem essa ideia. E não é. Porque mesmo casando com separação total de bens, você pode adquirir bens em comum com o seu esposo. Tranquilamente, isso não vai interferir. E outra coisa que muda na questão da separação total de bens, ele vai mudar dentro do divórcio, vai ser um regime, que você vai ser separação total. Lá no inventário, a gente fala em outro regime. A pessoa não vai sair sem nada, né, que é o que a gente fala. Ela vai sair o quê? Ela vai se tornar herdeira. Ela vai concorrer com o restante. Então, assim, olhando por esse cenário, você precisa analisar a profissão que a pessoa tem, como que isso vai impactar na vida do casal, vai ser bom ou não vai? Um exemplo, a pessoa casou, mas ela tem um patrimônio muito bom, que é o bem particular dela. Ela vai, né, dividir isso, não vai? Então, assim, são coisas que você vai negociar no seu planejamento, que é o que tem que ser muito bem desenhado para que o seu casamento seja um casamento saudável, seguro e feliz. Então, hoje, o Brasil, a gente usa muito pouco a questão do pacto antinupcial e a questão do planejamento matrimonial. É algo que é muito pouco explorado ainda. Eu gosto muito de trabalhar com a advocacia preventiva. Porque eu acho que quando você se previne, quando você regulariza, quando você tem tudo muito certinho, lá na frente o impacto é muito menor. Porque, querendo ou não, dentro do judiciário, quando a gente fala em questão de divisão de bens, quando a gente fala em separação, nós caímos na mesma situação que foi o não planejamento. A discussão que está acontecendo aqui dentro do judiciário é porque não foi bem planejado aqui na frente. Se isso foi planejado, foi regularizado, foi tudo feito muito certinho, você não vai ter esse problema aqui no final. Você vai terminar isso aqui de forma harmoniosa. E quando você termina, normalmente você já está muito influenciado na questão emocional da situação, sabe? E isso impacta absurdamente na hora de você fazer uma separação de forma extrajudicial, um exemplo. Acaba que você cai no litígio por conta de, às vezes, uma diferença de R$3.000, R$5.000, mas só por conta da birra, por conta da briga, por conta da coisa que não foi negociada aqui na frente. E eu, mais do que ninguém, sei o quanto isso pesa quando você se separa. Passei por uma separação há quase 4 anos e nunca pensei em fazer esse planejamento. E houve um desgaste muito grande nesse processo de pensão alimentícia, de divisão de bens. E é uma pessoa que, agora que nós estamos conseguindo nos entender,
tamanho foi o desgaste desse processo. E quando envolve filhos, o quanto isso é importante estruturar no começo, porque, graças a Deus, eu tive a sabedoria de não deixar que esse caos do processo, porque é um caos, né? É igual você falou muito... Fica com birra, fica, né? Quer dar o troco, então fica ali cada um puxando de um lado para ver quem que ganha, sendo que poderia ter tratado isso lá no começo. E graças a Deus, eu e ele também tivemos a sabedoria de proteger a nossa filha diante. Então, ela estava aqui, nós dois conversávamos normalmente, né, para atender as necessidades dela, mas aqui o processo estava ali, a todo vapor. E, assim, gostaria de ter sido um término mais suave, mais harmônico, não somente pela filha, porque somos dois adultos, somos dois maduros, mas na hora da emoção, a gente se desconcerta, a gente toma atitudes erradas e, realmente, como... experiência própria, eu posso dizer que vale a pena fazer esse investimento na paz, né? Porque eu acho que isso custa a sua paz. A paz. Então, assim, não faria de outra forma se não fosse assim com esse planejamento. Conversas difíceis, elas são necessárias para evitar problemas futuros, desgastes. Pai que não vê o filho, porque se o pai briga com a mãe num processo desse, não vai ver o filho. Aí lá na frente, eu já estou vendo lá na frente, sim, uma criança sem a presença do pai por conta de uma birra, de uma briga ali no processo de separação, essa criança vai ter danos irreparáveis. Na verdade, a criança, no processo de divórcio, né, quando envolve menores, muitas das vezes, e de uma forma completamente errada, ela vira uma moeda de troca. Sim. Ela literalmente vira uma moeda de troca. E isso é desgastante absurdamente. Eu sou filha de pais divorciados. E quando, graças a Deus, assim, o divórcio dos meus pais, você vê, né? Então, assim, você vai trazendo o divórcio dos meus pais, foi calmo, no sentido assim, é o que você falou, né? Os dois ali se resolvendo e nos pouparam nesse sentido. Mas, querendo ou não, a criança, ela sente. Ela acaba sentindo, ela acaba entendendo, ela olha que ela, sabe? Atenção, né? Atenção, porque a criança, ela é muito sensível, sim, né? E aí acaba que isso lá na frente causa um impacto emocional muito grande naquela criança, porque isso vai impactar nas relações da criança, da forma como ela se relaciona, da forma como ela se vê, da forma como ela também vai se colocar no mundo mais segura, mais insegura. Ela já cresce com um processo de trauma. Eu tenho que fazer isso, não posso fazer isso, porque isso pode gerar esse dano, né? Então, assim, quando você se planeja, principalmente para casais que querem ter filhos. Eu falo assim, quando você vai se casar já com o intuito de ser mãe, a questão do planejamento matrimonial é muito importante. Por quê? Vou te dar um exemplo. Se a moça, ela vai casar, daqui 2 anos ela vai engravidar, um exemplo. Planejamento para engravidar, que, né, a gravidez é de Deus, mas enfim, é o planejamento de engravidar em 2 anos. Ela vai conversar com o parceiro dela se esse primeiro ano da pós-nascimento da criança, se ela vai permanecer em casa ou se ela vai voltar para o mercado de trabalho. E como é que vai ficar isso na questão financeira? Isso vai ser ressarcido? Isso não vai? Ela vai receber um valor por mês do esposo? Não vai? Tudo isso é negociado, porque, teoricamente, a mulher, quando ela entra para o casamento e para a questão da gestação, né, que ela vai ser mãe, ela acaba perdendo um lapso temporal dentro do mercado de trabalho. Tem mulheres que ficam afastadas por 5 anos, tem mulheres que ficam afastadas por 6 meses, tem mulheres que ficam afastadas por 2 anos, e isso impacta dentro do currículo dela no mercado de trabalho. Ou uma mulher que não vai voltar para o mercado de trabalho. Um exemplo, o acordo do casal. Nós iremos nos casar, você vai trabalhar até a gente engravidar. Quando nós engravidamos, você vai para casa, vai ficar em casa cuidando da criança e você vai receber um valor XYZ por ano, né, para poder estar em casa, porque isso vai impactar no seu currículo. Porque se chegar a acontecer um divórcio depois de 15 anos de relação, ela tem um lapso temporal de 15 anos, de um buraco dentro do currículo dela, que não vai ter como ser preenchido. Por mais que ela vai receber esse valor, você se recolocar no mercado de trabalho depois de 10 ou 15 anos é muito difícil. Principalmente nos dias de hoje, que a gente tem essa velocidade de informação. Um exemplo, hoje, né? O tempo todo eu preciso estar me atualizando. O tempo inteiro. Se eu fico
15 anos fora do mercado de trabalho, e quando eu voltar, tipo assim, eu vou ser literalmente um Matusalém. Da onde, sabe? Então, esse é o impacto da questão do planejamento, de como isso pode impactar. Meu marido tem empresa, vou trabalhar com ele? Não vou? Como isso vai ficar? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter a minha independência, de ter o meu nome, de ser reconhecida pelo que, né, eu vim fazer. O que isso é importante? Então, esse diálogo é muito importante. Né? E isso vai impactar o que foi que você falou na questão do seu divórcio. Foi complicado em todos os sentidos, emocionalmente, financeiramente, com relação a Maitê, né? De você estar ali organizando toda aquela coisa, tampando aqui, tirando aqui para poder organizar a situação. Então, nesse sentido, eu falo, gente, é extremamente importante. E não é só a questão financeira, né? Porque, assim, uma mulher que fica fora do mercado de trabalho, se ela não estiver emocionalmente muito bem resolvida com a situação de ficar em casa, e, gente, para mim tá tudo certo uma mulher que decide ficar em casa, porque assim, só o trabalho de casa a gente já deveria estar milionária, porque, meu Deus do céu, como a gente trabalha quando a gente fica em casa, a gente acha que vai descansar, mas não descansa. Mas se ela não estiver muito bem resolvida, muito segura dessa escolha, lá na frente, se ela não se cuidar do físico, se ela não cuidar do físico dela, da autoestima dela, e ainda sem dinheiro, eu digo ali, o dinheirinho dela, que ela não precisa pedir para o marido para fazer, né? Me dá aí R$100 para eu fazer a minha unha. Isso vai minando a mulher, isso vai desconstruindo, e aí, automaticamente, lá na frente, acontece um divórcio, porque ela está vendo, parece que ela está no mundo. Digo, gente, para quem não está estruturado emocionalmente para essa escolha. Ela está vendo o marido viver a vida, se arrumar. Eu tive uma conversa com uma vizinha lá do condomínio esses tempos, porque ela fez essa escolha e aí ela me relatou exatamente isso, que ela vê o marido saindo para trabalhar todos os dias, se arrumando. Ela falou assim, Laura, se perfumando. Aquilo foi me dando uma insegurança, porque daí eu, com 2 filhos, amamentando. A mãe, quando está amamentando, é uma coisa, porque é leite saindo, a gente fica com cheiro azedo o dia inteiro, porque não tem o que fazer. Então, assim, a gente não se arruma o nosso cabelo, a nossa... E ela está nesse estado agora, neste momento. Ela está passando por esse processo. O mais novo dela foi para a escola recentemente, porque agora, e ela é advogada também, agora ela decidiu, depois de, eu acredito que 5 anos, voltar, porque ela não se vê mais como a dona de casa. Então, assim, não é só o financeiro. Suponhamos que o marido dela deixa lá o cartão livre para ela usar. Não é sobre isso. É a sua dignidade que está ali, né? Na verdade, é a sua autoestima, né? Que é o que a gente começou lá no comecinho, falando sobre a questão de você se autoconhecer, coisas que são importantes para você. Eu acredito, assim, na individualidade também. Eu sou muito dessa questão da individualidade. O casal, ele precisa ter vidas distintas, ter hobbies, ter amigos diferente. Porque o que acontece? Se você tá o tempo todo vivendo aquilo, é maçante, é chato, né? Eu vou falar assim, porque eu sempre fui uma menina que sempre trabalhou desde muito nova. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Então, eu sempre fui muito dessa questão de ser autossuficiente. Até um período da minha vida, isso foi ruim, porque você se torna muito ali naquela coisa, não, eu faço, aconteça. Mulher Maravilha. Exatamente. E aí acaba te trazendo uma sobrecarga. Sim. Eu passei por esse processo de sobrecarga, tipo assim, meu Deus, sabe? Eu tô tirando a minha capa. Tem 4 anos que eu não quero ser Mulher Maravilha, mas eu não quero esse título. Exato. Né? Então, assim, essa questão do trabalho, pra mim, é extremamente importante, porque eu amo me sentir produtiva. Pra mim, é algo, assim, que não dá. Eu preciso. Outra coisa que eu adoro é estudar. O conhecimento, pra mim, eu falo que se existe... É poder. Conhecimento é poder. Não, se você conhece... Isso é bíblico. Conhecereis a verdade, é verdade. Vos libertará. Então, assim, se você se conhece... Você fica assim, eu falo que você fica imbatível. Sim, é poder, conhecimento é poder no sentido assim, não sou poderosa. Eu tenho o poder de entrar num lugar para conversar. Exato. Se eu sentar numa mesa com pessoas intelectualmente, né? Sim. E aí eu sei conversar. Agora, isso, quando eu não... Assim, falando até da até o repertório, né, da gente. Sim, você muda, porque falando isso na escolha do seu parceiro. Um exemplo, você vai
casar com uma pessoa muito bem-sucedida. Ele vai frequentar ambientes de pessoas que tenham um conhecimento maior, que são intelectualmente muito bem, né, favorecido. E aí você vai sentar lá, você não consegue conjugar um verbo. Não dá. Não dá. Então, assim, eu acho que a mulher, ela... vou ficar em casa, vou cuidar da criança, mas eu vou estudar. Sim. Porque eu quero ser uma mulher muito bem... Isso, claro, tudo é escolha. É o que eu falo. Você escolhe escolhas tudo. Conscientes e não... impositivas. Feitas, não, e assim, positivas e assim, feitas na hora da emoção. Ai, tô casada, tô feliz, meu bebê nasceu, gente. Exato. A escolha, ela determina muita coisa. E a questão da autoestima. Porque, assim, eu penso, o cuidado, né? O cuidado que... Eu sou uma pessoa vaidosa. Eu gosto de me cuidar. Pra mim, não é um trabalho, não é um fardo. Eu amo ser mulher, é um prazer pra mim. Sentar no salão, fazer minha unha, arrumar meu cabelo. Eu adoro. Pra mim é maravilhoso. Mas tem mulheres que não gostam muito desse papel. Já quero sentar e correr. Não, eu não. Pra mim é prazeroso. Você contempla, né? Exato. Então, assim, tem que ser bom pra você. Você tem que estar bem com você mesmo. E quando você está bem com você, você faz escolhas melhores, escolhas conscientes. Não por carência, né? Assertivas, você não faz uma escolha por carência, não porque eu tô precisando disso, não porque isso, não sei o quê. Então, assim, quando você se conhece, você tem uma autoestima muito boa. E a autoestima não é, eu vejo, principalmente nos dias de hoje. Porque fulano me elogiou, falou que eu tô bonita, aumentou minha autoestima. Não é isso. Isso não é autoestima. Autoestima, no meu ponto de vista, é você saber quem você é, você estar bem com aquilo que você vê. Exato. E não importa o que as pessoas achem de você, não importa a comparação, se tem uma pessoa... Eu estou bem comigo, eu me olho e me vejo, eu estou bem resolvida. Exatamente. Pode ser que o mundo inteiro esteja falando ao contrário, mas para mim a autoestima é isso, é eu estar... E eu acho que quando você tá bem com você mesmo, quando você tem uma autoestima segura, você tá confortável dentro do seu corpo, você se torna uma pessoa melhor para os outros também. Com certeza. Porque quando você tá bem, você se torna uma pessoa mais amorosa, mais assertiva, você consegue observar em volta. Ter mais compaixão. Compaixão, porque assim... É você olhar o outro da forma como você se olha. Se você se olha com amor, com cuidado, com respeito, você vai olhar o outro e você só vai aceitar aquilo também. Um exemplo. Se você não se respeita, se você não se nutre, se você não se cuida, eu tô falando isso no contexto geral. Alimentação. Se você não se alimenta corretamente. Se você aceita um relacionamento que só te... Eu gosto muito de cozinhar. Adoro cozinhar. Só que assim, a minha cozinha na questão eu preciso estar muito bem emocionalmente para que eu vá pra cozinha e cozinhe comidas muito gostosas. E aí, o que acontece? Mas eu gosto de me alimentar muito bem. Café da manhã, pra mim, é inegociável. Eu gosto de café da manhã. Um café da manhã muito bem feito, preparado por mim. O café é bonitinho, porque assim... Eu aprendi isso, assim, porque eu comia assim, ó. Rapidão, levar a criança pra escola, pegava o meu café, o meu ovinho, comia... Gente, agora eu estou me doutrinando, eu estou aprendendo a arrumar o meu espaço, porque assim, enquanto eu tomo café, a minha filha ainda tá dormindo, só eu e ela. Então, assim, eu aprendi a preparar a minha xícara, porque de manhã eu não como mais, eu não consigo comer. Então, assim, eu preparo o meu café na melhor xícara. Isso também é autoestima, porque você pegar qualquer copo, né? Assim, um copo qualquer e deixar aquele copo melhor para visita. Agora não, a melhor xícara é para mim. O jogo de toalha melhor é para mim. Porque eu sou a pessoa mais importante. E ontem, amiga, olha só que loucura. Eu tava conversando com uma amiga minha que também está passando por um processo de transformação. Eu falo que está no deserto, assim. A gente conversas profundas. Deserto é difícil. Eu digo... Necessário. Necessário, E aí a gente estava conversando exatamente sobre esse ponto, que foi assim, eu falo que a palavra de Deus, quando ela é viva, né? Sim. Você está lendo, daqui a pouco um versículo vem e ele salta, assim, que ele fala com você, falando. E ali é Deus falando, a palavra é viva. E aí, eu estou fazendo um curso de cura e restauração. Para quem não sabe, eu sou psicanalista, eu estudo muito a área do desenvolvimento humano. E aí, eu tenho umas questões, alguns traumas da minha infância sendo curados ainda. E estou fazendo um outro curso de cura e restauração. E em dado momento lá, o professor da aula falou assim, a gente só dá aquilo que a gente tem dentro da gente.
E nesses processos que eu estou passando de cura, de traumas do passado, eu falei, eu não consigo resolver essa questão aqui, porque talvez eu não tenha amor o suficiente dentro de mim para resolver essa questão que demanda amor. Então, Exato. assim, a gente... E aí, quando você disse assim, quando a gente está se amando, quando a gente está com a autoestima boa, tudo ao nosso redor... E assim, existe uma palavra bíblica também que fala exatamente sobre a autoestima, na minha percepção. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é a sua percepção, não, é isso mesmo. Você só vai amar o outro Quando da forma como você se ama. Sim. Um exemplo, uma briga no trânsito, você violenta é a forma como você está lidando com você. Sim. E é isso que eu tô falando. Quando você vai escolher um parceiro para você se relacionar, é sobre essas escolhas. Um exemplo, eu sou mais lenta no período da manhã. Eu sou muito mais lenta. Eu já sou ligadíssima. Não, eu já sou lenta. Assim, eu trabalho... Um exemplo, eu gosto de acordar, tomar meu café em paz, que o meu cafezinho pra mim é importante. Tomar meu café, fazer as minhas coisinhas, eu vou pra academia. Aí começa o meu dia. Eu posso trabalhar até meia-noite, se necessário. Viro madrugada trabalhando, não tenho problema. Mas o período da manhã, eu sou mais lenta. E aí, como é que eu vou me relacionar com uma pessoa que não respeita esse meu tempo? E eu falo sempre isso, né? Que o seu relacionamento nunca deve ser uma cópia do relacionamento do coleguinha. Por isso que a gente tá falando, quando eu recebo uma pessoa no meu escritório para falar sobre um divórcio ou para falar sobre uma questão de planejamento matrimonial, ele é único, ele é exclusivo, porque às vezes o que é bom para mim não é bom para você. O que é bom para você não é bom para mim. Então, assim, o casal, ele vai negociar a relação dos dois, do que é importante. Então, assim, não tente se espelhar na relação do outro. Um exemplo, porque o João e a Maria, eles acordam cedo, eles vão fazer crossfit, não sei o quê, não. Vamos fazer igual? Não vamos fazer igual. Não gosto de crossfit, Não né? gosto de crossfit. É mais eu ou gosto menos de musculação. isso. Então, assim, você precisa saber o que você gosta para que você consiga estruturar uma relação muito assertiva. Um é diurno, outro é noturno. Exato. E você conseguir respeitar o que é, né, que é negociável e o que é inegociável para você. Para mim, isso aqui é inegociável. Igual o café da manhã para mim. É inegociável, porque eu gosto do meu cafezinho da manhã. Então, se eu vou me relacionar com uma pessoa que não respeita isso, que não respeita o meu tempo, não tem como. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar. Então, fazer curso para mim é importantíssimo. E se a pessoa invalida isso para mim na minha vida, já não serve. Eu falo isso assim no contexto. Vamos supor que tem uma menina que para ela é importante correr, que agora tá, né, tá em alta a questão da corrida. Ela corre, ela gosta de participar de maratonas fora do país, um exemplo. Para ela isso é importante. Aí imagina, ela conhece uma pessoa e o moço começa a podar ela nesse sentido. E ela não tem isso tão validado isso dentro dela. Ela começa a deixar. Lá na frente, isso vai fazer diferença na vida dela. Então, quando a gente fala em planejar, é identidade. Você saber quem você é e para onde você quer ir. Exato. Mas assim, olha só que interessante. Porque quando, suponhamos que essa moça que gosta de correr... conheça um rapaz que não gosta, que começa a podar. Ela é igual a mulher quando começa a podar o cara do futebol, né? E isso vice-versa. Eu tô dizendo assim, nesse cenário, mas vice-versa. Então, assim, ela vai deixando de ser ela, a sua essência, a sua identidade. Que foi a pessoa que ele se apaixonou lá no início. Exatamente. E ela vai se desconstruindo para satisfazer o outro. Aí ela perde a identidade dela e chega uma hora que a ficha cai. A ficha cai, tem uma pessoa que eu sigo, uma famosa aí, que edifica muito a minha vida. Ela fala assim, quando a ficha cai, a culpa entra. O que eu fiz? Por que eu permiti? Como é que eu deixei um relacionamento, né? Fui deixando, isso vale para os dois, para homem e para mulher. Fui deixando, eu fui abrindo mão, aquilo que você falou. O que eu consigo negociar no começo do casamento? Para mim, deixar ele jogar bola é tranquilo. Eu sei onde ele está, desde, né, que seja um esporte num lugar saudável, com pessoas bacanas. Tudo certo. E hoje também eu tenho muito essa questão de... estou trabalhando isso em mim, né? Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente controladora, assim, no sentido de controlar a situação e não sei o quê. E o que eu entendi? A gente não tem controle sobre absolutamente nada. Você tem controle sobre as suas escolhas, sobre como você vai lidar com as suas emoções. Mas sobre como você vai gerir aquilo que a pessoa vai fazer, é problema dela.
A pessoa foi jogar futebol e ela foi para um motel com uma garota, um exemplo, né? O que você vai fazer daquela informação em diante, ali sim você pode lidar. Mas o fato de ir ou não ir, você não tem controle. Não tem. Não É tem. que a gente... eu também era assim, amigo. Também. Eu até falei no primeiro episódio aqui que eu achava que eu tinha, até que veio... Não tem. Não tem absolutamente nada de controle. Até que veio sentido. O processo de separação, e aí eu perdi tudo, né? Eu perdi o controle, que eu achava que eu tinha, né? Que a gente acha que tem. Perdi o controle, dando saber onde que a minha pequena estava, o que estava comendo, porque eu não podia ficar ligando e nem pedindo ligação de vídeo o tempo todo. Então, a gente não tem controle de nada, né? A gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Amiga, e agora, para aquelas mulheres... que eu perguntei lá no começo, a nossa mãe, as nossas tias, que se casaram há 40, 50 anos atrás e hoje, né, foram donas de casa, mães, aquela que abriu mão do trabalho e se separaram agora. Assim, chance praticamente zero de voltar ao mercado do trabalho, uma por questões físicas, né, intelectuais. O que é? Uma mulher de 60 anos separou agora... Carreira, como que você entra nesses casos? Falando sobre essa mulher que ficou tanto tempo fora do mercado de trabalho, né? Que se dedicou 100% ao lar, aos filhos, enfim. O que a gente tem dentro do direito que poderia assegurar um período para ela poder voltar para o mercado de trabalho, para que ela não tenha... essa desigualdade de padrão de vida tão brusca, né? Um exemplo, ela tem um padrão de vida XYZ, né? E aí ela se separa, dependendo do regime de casamento, né? Não sei, isso depende do tipo de regime de casamento, mas ela ficou desassistida. A gente pode entrar com um pedido de alimento compensatório. O alimento compensatório, ele é uma situação que vai perdurar por um período, né? Pode durar de 1 a 3, a 5 anos, depende do que for negociado ali, do que, né, a gente conseguir. Ela consegue receber esse valor até ela se recolocar no mercado de trabalho. E aí, quando ela volta para o mercado de trabalho ou vence esse período, ela deixa de receber. Não é uma pensão, a gente não usa isso como uma pensão, que todo mundo fala, porque fulano está recebendo uma pensão do marido. Não é pensão, é alimentos compensatórios, que ela vai compensar, né, o pós do período que ela ficou fora desse mercado de trabalho, para que ela não tenha essa desigualdade tão grande, porque às vezes a mulher se separa e ela tem uma desigualdade brusca, assim, no padrão de vida, né? Isso também a gente coloca muito... A gente vê isso na questão de alimentos, né? Quando o casal se separa e o pai tem um padrão de vida muito bom e a mãe fica com um padrão de vida não tão ok, aí a criança ela tem que ter um padrão de vida, né, igual ou melhor até às vezes, né, do que os pais nesse sentido, para que ela não tenha essa, né, disparidade de diferença, assim. De padrão de vida, né? Exato. Amiga, naquela nossa conversa, naquele nosso almoço, que quase virou janta, nós conversamos sobre autoconhecimento, falamos que você encontrou o propósito da sua vida dentro da advocacia, né? E o que você vai fazer com toda essa informação, com esse processo de autoconhecimento, que eu costumo fazer essa pergunta aqui para os meus convidados. O que você vai fazer com o limão azedo que a vida te deu? Você vai fazer uma limonada? O que vem pela frente aí com tudo isso que aconteceu durante esses anos aí? Então, tem um projeto novo que está surgindo, que eu chamo de GPS do sucesso, né, nas relações, que seria a tríade dos relacionamentos. O que seria a tríade dos relacionamentos? Seria você, o outro e a relação. Porque o que acontece? Cada um tem que entrar com o seu 50% para que você chegue no seu 100% do seu relacionamento saudável. E aí a gente entra na questão do autoconhecimento, você precisa estar muito bem estruturado emocionalmente para que você consiga entregar, né, os seus 50%. Claro, tem dias que você não vai estar 50%, mas você vai estar lá seus 40% ou 45%, isso e vice-versa, mas para que vocês consigam chegar naquele 100% de uma relação saudável, feliz, próspera, que tenha harmonia de fato, né? Então, assim, a tríade do relacionamento, que é esse projeto que está surgindo, né, nesse momento, é realmente para ajudar casais a estruturar uma relação no sentido jurídico e no sentido emocional.
né? Falar sobre relacionamento, como estruturar, como conversar, como ter conversas difíceis, né? De estar mostrando para o casal quão é importante falar sobre todos os assuntos, filho, carreira, financeiro, família, tudo, né? Você ter esse diálogo aberto. Então, assim, ensinar as pessoas, os casais principalmente, né, de como se relacionar, de como ter uma relação próspera, feliz, harmoniosa. Então, assim, hoje, essa questão da tríade realmente esse, você, o outro e a relação, né? Que é esse sucesso, do que é a pirâmide que todo mundo quer, né? Mas aí você entregar isso de forma muito bem clara, para que lá na frente você colha bons frutos, fazer uma plantação boa hoje, né? Muito num solo fértil, para que você tenha frutos muito bons lá na frente. Eu tô falando isso no sentido de que um casal que é muito bem estruturado emocionalmente, ele vai ter filhos saudáveis, vai ter amigos saudáveis. Você, né, como trabalha com energia, você entende que nós nos conectamos através de energia com as pessoas. Então, quando você tá muito bem energeticamente, você vai atrair coisas muito boas para sua vida, né? E eu acho assim, um casal que é muito bem harmonioso em termos de relação, ele traz muita prosperidade para dentro da casa dele. Porque você tem uma segurança, né? Você tem uma base. Então, assim, você começa a construir a casa do alicerce. Você não começa a construir uma casa do teto, que é que todo mundo faz. Começa a construir a casa pelo telhado. E é onde tudo rui. Não tem estrutura. Então, você tem que fazer um alicerce muito bem feito. E aí, sim, você vai ter um lar feliz, tranquilo, harmonioso, seguro, né? Em todos os sentidos, tanto emocional quanto jurídico. E, assim, isso é o projeto Tríade do Relacionamento. Ai, que bacana. Isso vai evitar futuros problemas. Com certeza. Então, se você tem aí um namorado, uma namorada, está começando um relacionamento, como a doutora falou, ali no primeiro mês a gente já consegue sentir o que vem pela frente, né, doutora? Com certeza. Amiga, obrigada pela tua presença, obrigado por essa conversa. Convite. Eu acho que vai edificar e vai fazer com que muitos casais repensem esse início, né? Essas relações, esse início de relacionamento, para evitar futuros problemas lá na frente para todas as áreas, né? Para o financeiro, porque eu, como sou da área, eu sei que o financeiro é um dos principais, se não hoje, o maior motivo de separação. Um financeiro desorganizado nas relações, né? Sim. Então, vamos... Porque isso impacta na vida num todo, em todas as suas escolhas. Dinheiro não é né? importante? Ele só não pode mandar na gente, verdade, né? A gente tem que mandar. Mas assim, hoje é um tabu ainda a gente falar sobre isso, né? E que é uma coisa que deveria ser uma coisa comum, porque tá ali no seu dia a dia o tempo inteiro, né? Então, assim, eu acho que isso tem que ser muito bem falado. Eu falo, meu relacionamento... Eu falo claramente, abertamente, isso é importante para mim, isso não é importante. Eu tenho uma clareza, assim, claro, né? Muito autoconhecimento também, né? Mas se não fosse isso, você começa a ladeira abaixo, sabe? Não vai. É isso, obrigada. Eu que agradeço. Pelo teu conhecimento, pelo teu tempo ter viajado para esse encontro, para esse bate-papo. Tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas. E os contatos da doutora Eliane vão ficar aqui embaixo. Se você quiser fazer uma consulta, se você quiser trocar uma ideia com ela, tem o Instagram dela, tem o contato particular do consultório, do escritório dela. E espero vocês no próximo episódio. Obrigada e até mais.